Se depende só de quanto os dois países têm a perder, ninguém escala um conflito comercial. Mas alguém já escolheu primeiro. Então, o que essa conta realmente vale? Eu sou Esdras Internacionalista. A minha missão aqui é te dar as ferramentas para você mesmo formar a sua opinião. Nesta semana, o governo brasileiro abriu formalmente um processo para avaliar se o tarifaço dos Estados Unidos contra exportações brasileiras se enquadra na Lei da Reciprocidade Econômica, uma legislação aprovada pelo Congresso no ano passado, criada justamente para dar ao Brasil um mecanismo formal de resposta a medidas comerciais unilaterais. É importante entender o que isso não é. Não é retaliação. O Itamaraty vai notificar os Estados Unidos e pedir a abertura de consultas diplomáticas. Só depois disso, o governo vai analisar se poder de fato aplicar contramedidas como suspender concessões comerciais ou elevar tarifas sobre produtos americanos. Esse processo não nasce sozinho. No fim de julho, o Brasil já tinha aberto uma consulta sobre o mesmo tema dentro da Organização Mundial do Comércio, duas frentes ao mesmo tempo, tentando responder a uma mesma pergunta: o que fazer quando o parceiro comercial que tem superávit com você decide ainda assim te taxar? Existem, pelo menos, duas formas bem diferentes para interpretar esse movimento. A primeira leitura vem do institucionalismo. Para essa corrente, o comportamento dos Estados Unidos não é definido só pela força bruta, é moldado pelas regras e instituições que eles mesmos criam, porque essas regras reduzem incerteza e tornam o conflito mais previsível. Sob essa lente, o Brasil está fazendo exatamente isso. Em vez de reagir por impulso político, criou uma lei com critérios formais para avaliar quando e como responder. Somasse a isso o processo já aberto na OMC. A mensagem institucionalista é clara: o conflito está sendo burocratizado, transformado em processo técnico-jurídico, o que, em teoria, protege os dois lados de uma escala descontrolada. Mas essa lente tem um limite importante. Regras só funcionam se alguém puder fazer valer o seu cumprimento. O órgão de apelação da OMC está praticamente paralisado há anos, porque os próprios Estados Unidos bloqueiam a nomeação de novos julgadores desde o primeiro governo Trump. E a lei da reciprocidade não obriga o executivo brasileiro a fazer nada, ele decide. Sozinho, se aciona ou não as contramedidas previstas. Ou seja, o verniz institucional pode estar cobrindo uma decisão que, no fim, vai ser tomada por cálculo político, não por critério técnico. A segunda leitura vem do liberalismo econômico. Ela olha para um fator diferente: o quanto as duas economias dependem uma da outra. Para essa corrente, quanto mais interligadas as duas economias estão, maior o custo mútuo de um conflito comercial, e é esse custo, não o poder relativo entre os dois países, na prática, limitam até onde cada lado disposta a ir. Aplicando ao caso, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Isso quer dizer que exportadores americanos de agro, maquinário e produtos industrializados brasileiros dependem do mercado brasileiro. Do outro lado, setores como siderurgia, café, suco de laranja e aviação foram diretamente afetados pelas tarifas. E tem cadeias de fornecimento e clientes nos Estados Unidos que não se substituem da noite para o dia. A lógica liberal, nenhum dos dois lados tem interesse real em deixar essa disputa chegar a uma ruptura total, porque os custos, mesmo que distribuindo de forma diferente, atingem os dois lados. É por isso que o próprio governo brasileiro, mesmo abrindo o processo formal, segue reforçando que quer priorizar diálogo e negociação. E por isso o Plano Brasil Soberano funciona como uma tentativa de amortecer o impacto sobre os setores mais expostos, em vez de responder com uma escalada tarifária simétrica. Mas essa lente também tem um problema evidente. A interdependência econômica não impediu os Estados Unidos de aplicarem a tarifa em primeiro lugar. Se o custo mútuo realmente contivesse o comportamento dos dois países, o tarifaço nunca teria acontecido, porque ele já rompe uma relação em que
os americanos tinham superávit garantido. Isso sugere que, quando existe assimetria de poder suficiente, o país mais forte pode se dar o luxo de ignorar o custo da interdependência porque tem mais alternativas de mercado do que o mais fraco. A dependência é real, mas não é simétrica, ela dói mais em quem tem menos opções. Então, fica as duas explicações concorrentes sobre o mesmo processo. Uma diz que o Brasil está protegido porque criou regras e está seguindo procedimentos formais. A outra diz que o que realmente contém a escalada não é a regra, é o custo econômico que os dois lados têm a perder e que essa contenção já mostrou seus limites, porque não impediu o conflito de começar. Se depender só da conta do quando cada um tem a perder, ninguém escala, mas alguém já escalou primeiro. A pergunta que fica é: o que vale mais nessa disputa, a regra que o Brasil acabou de acionar ou o cálculo de custo que até agora não impediu nada? Aqui é análise além das manchetes. Segue o canal para mais vídeos como esse e até a próxima.